Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós lemos nesta manhã, na leitura oficial, texto sagrado, o segundo livro, a segunda parte de uma obra única de Lucas, livro de Atos dos Apóstolos. Gostaria que quem tiver consigo um exemplar da Sagrada Escritura, por gentileza, mantenha aberto o texto sagrado no livro de Atos dos Apóstolos. Esta obra escrita por Lucas, o grego, Lucas que nasceu numa das cidades de língua grega que estavam sobre o jugo do Império Romano, e ele foi alguém que acompanhou o apóstolo Paulo, se tornou amigo do apóstolo Paulo, esteve presente naquela difícil jornada até a capital do Império, em que houve até um naufrágio. E muito do que o texto do Atos dos Apóstolos traz é sobre aquilo que ele pôde acompanhar juntamente nas viagens missionárias e algo que ele também ouviu daqueles que puderam compartilhar com ele. E ao escrever o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas escreve um texto impressionante. A história do Senhor Jesus é impressionante. É Deus entre nós. É algo que fala conosco, é algo que mexe conosco. Deus trabalhando para nos curar, Deus trabalhando para nos ajudar, Deus trabalhando para salvar. E por isso nós podemos correr o sério perigo de nos tornarmos apenas impressionados, apenas fãs de Jesus, apenas espectadores, entusiasmados, admiradores de Cristo. E o livro de Atos dos Apóstolos, como uma continuação do Evangelho de Jesus Cristo, ele escreve uma segunda parte para que nós possamos não ser apenas fãs da mensagem, mas aqueles que são também Deus presente. Jesus Cristo é Deus entre nós e a igreja do Senhor mostra Deus para as pessoas. E o livro de Atos dos Apóstolos nos traz esta lembrança, que a história de Jesus não termina na cruz. Ele ressuscitou, ele falou com os seus e nos enviou para dar continuidade a esta missão, a missão que o Pai o deu. Aquela missão ele passou para nós. E hoje, como culto de obra missionária, acho importante falarmos sobre a nossa missão. Vamos para o livro de Atos, então, entendendo que ele foi escrito neste contexto, no primeiro século, onde a maioria das pessoas do Império Romano estavam em área rural, mas houve uma estratégia específica do apóstolo Paulo de priorizar os centros urbanos, onde as pessoas estavam acostumados a se arriscar em novas ideias e talvez uma nova fé. E é o que acontece. Muitas vidas são alcançadas por esta estratégia. E é nesse contexto que nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. Nós lemos no capítulo 4, a partir do versículo 23, um texto que fala quando o apóstolo Pedro e João foram soltos, passaram a noite na prisão, e quando foram soltos, eles voltam para a comunidade, fazem uma oração, e o texto nos revela que eles não sequer pediram que fossem livres da perseguição, apenas eles oraram pedindo que o Senhor lhes concedesse ousadia para continuar anunciando a palavra. E o texto diz que no fim da oração, o local em que estavam reunidos estremeceu, todos ficaram repletos do Espírito e proclamavam com firmeza, com ousadia a palavra de Deus. É importante nós destacarmos aqui que eles entenderam, eles reconheceram algo muito importante,
que sem o Espírito de Deus eles jamais poderiam anunciar a palavra de Deus. Eles, mais do que isso, entenderam que a finalidade do avivamento seria o anúncio da palavra de Deus. O Senhor havia enviado o Espírito Santo para que eles tivessem ousadia, firmeza para propagar a palavra do Senhor. E para entendermos isso, nós precisamos voltar ao começo do texto. Para entendermos que a oração certa produz o enchimento do Espírito Santo, nós precisamos voltar e ver o que acontece logo quando o Senhor Jesus ressuscita, num domingo como hoje. Ele ressuscita e ele passa 40 dias após o seu sofrimento e morte, aparecendo aos seus apóstolos durante diversas vezes, e ele apresenta muitas provas claras de que está vivo. Ele apresenta que ele veio para cumprir, estabelecer o reino de Deus. E o texto que Atos escreve, no capítulo 1, versículo 8, vai nos dizer que o Senhor Jesus diz que vocês devem ficar aqui em Jerusalém, devem permanecer em Jerusalém, para que possam receber do alto a firmeza, a força, a virtude do Espírito Santo. Esta virtude virá sobre vós. E então, e aí, é depois de vocês receberem a virtude do Espírito Santo, não antes, depois de receber a virtude do Espírito Santo, sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até as extremidades da terra. O Senhor Jesus deixa bem claro, não há como ter dúvidas nesse texto. Nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus, para que possamos estabelecer uma igreja evangelizadora. Nós, como igreja do Senhor, nós, como parte do corpo de Cristo, jamais vamos cumprir a missão do nosso Senhor Jesus sem sermos chamados da forma como Ele foi chamado. Ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. E logo depois, em outro momento, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. É da mesma maneira como o Senhor Jesus foi chamado e enviado, nós também devemos ser. E o Senhor Jesus se submeteu a ser enviado pelo Espírito Santo de Deus. E com essas palavras, diante dos olhos dele, Jesus é levado, assunto aos céus, e uma nuvem cobre a visão deles, quando homens de branco, 2 varões, apresentam-se e dizem: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse mesmo Jesus há de voltar da mesma forma como o vistes partir. E diz o texto que, deixando então a colina que estavam, o Monte das Oliveiras, eles descem a distância de um caminho de sábado e vão até Jerusalém, cerca de 1 quilômetro, e caminham até Jerusalém. E eles ficam ali numa sala, uma sala superior, onde eles costumavam se reunir, e ficaram ali em oração. O texto diz que Pedro, João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, estavam todos unânimes, assíduos à oração. O Senhor Jesus fica durante 40 dias após a sua ressurreição, trazendo os seus últimos ensinamentos, e diz: se preparem. No momento em que ele vai ser assunto aos céus, eles se preparem, busquem a virtude do Espírito Santo, para que vocês possam dar sequência à missão, para que vocês possam ser testemunhas. E é importante destacar que a palavra testemunha
No seu original é mártir. É alguém que leva tão a sério aquilo que professa. É alguém que considera tanto aquilo que testemunha, que é capaz de morrer por aquilo que testemunha. E muitos que estudam o Senhor Jesus, muitos que tentam com raciocínio lógico provar a mensagem do Senhor Jesus, dizem que aqueles homens realmente creram que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, porque eles se tornaram mártires, porque eles morreram em nome daquilo que professaram, sem em nenhum momento voltar atrás. A maneira como eles morreram é um testemunho, é uma prova de que eles realmente criam naquilo que estavam professando. Eles não temeram a morte, eles professaram o Senhor Jesus ressurreto até a morte. E o Senhor Jesus disse: nem a morte vai prevalecer sobre a minha igreja. E eles morreram como mártires, como testemunhas, mas deixaram o exemplo para que nós possamos viver até a morte como testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que estavam unânimes em oração. E eu não quero, para não me alongar, entrar no mérito de que tipo de oração eles estavam fazendo, mas tenho certeza que eles estavam buscando a virtude do Espírito Santo em oração. O texto diz que estavam todos unânimes, no versículo 14 do capítulo 1. Estavam todos unânimes em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos do nosso Senhor. Agora nós vamos saltar para o capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, 10 dias após a ressurreição, a assunção do Senhor Jesus. Ele passa 40 dias após a sua ressurreição entre os discípulos, e 10 dias após, no fim de 50 dias, era como hoje, em uma manhã de domingo, por volta das 9 horas da manhã, quando eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, e veio um som, de repente, um vento, um som como de um vento, e o texto diz que era um som tão violento, a sensação é que havia um vendaval, e era aquele som tão violento que chamou a atenção das pessoas da cidade. As pessoas que estavam ali em Jerusalém ouviram aquele som e correram para ver o que estava acontecendo. E ao chegarem ali, eles viram homens de toda parte, homens que possuíam várias línguas diferentes, homens da Ásia, homens do Egito, da Capadócia, da Mesopotâmia, da Judéia, da Líbia, da Panfilha, e todos eles estavam falando uma só língua e professando milagres, maravilhas, testemunhando a obra do Senhor Deus. O que aconteceu antes? O que antecedeu este avivamento? O que antecedeu a descida do Espírito Santo? O que antecedeu a descida, a virtude que encheu aquele ambiente? Eles estavam reunidos em oração. Eles estavam buscando ao Senhor em oração, e por 10 dias permaneceram sem cessar buscando o Senhor em oração. Há muitas coisas que você pode fazer sem oração. Mas há coisas que você só pode fazer em oração. Para evangelizar, cheio da virtude do Espírito Santo, você precisa estar em oração na presença de Deus. Para curar enfermos, para expulsar demônios, você precisa da virtude do Espírito Santo. E aqueles homens que viram o enchimento, a virtude do Espírito Santo, o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles que viram aquilo ficaram impressionados. E o apóstolo Pedro,
com o apoio dos demais, tomou a frente e dirigiu-se em alta voz àquela multidão. Veja, a descida do Espírito Santo veio de tal forma que abriu a oportunidade para a pregação do Evangelho. Pessoas que não estariam naquele lugar sem ter ouvido o som, agora estavam. Aquele som que fez com que o ambiente parecesse que estava sofrendo um vento forte, chamou a atenção de pessoas que jamais estariam ali sem que houvesse aquele som. A descida do Espírito Santo não só os capacitou, mas também promoveu uma manifestação física, ao ponto de chamar a atenção daqueles que não estariam ali em outra circunstância. E o texto sagrado diz que naquele momento, cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro professa aquilo que é o testemunho, dizendo: arrependam-se, vocês devem se arrepender para que o perdão de pecados alcance vocês, e então devem ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e receberão a dádiva do Espírito Santo. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Isto é o resultado do avivamento. Vidas sendo convertidas, vidas sendo alcançadas pela manifestação do Espírito Santo. E temos muitos exemplos claros na Escritura Sagrada, muitos exemplos disso se repetindo no livro de Atos dos Apóstolos. Mas ainda no capítulo 2, no versículo 42, Lucas faz um resumo do que estava acontecendo. Ele diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Se dedicavam de coração ao ensino, ao aprendizado, a aprender aquilo que era ensinado pelos apóstolos. E se dedicavam também à comunhão. Eles haviam vivido em comunhão. O texto que o pastor Ozean leu termina em um momento dizendo que a comunhão era tão grande que eles compartilhavam até os seus bens, de forma que nada faltava a nenhum deles. Você está disposto a compartilhar os seus bens com os seus irmãos na fé? E eles também se dedicavam ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, sempre louvando a Deus. Veja, sinais e maravilhas eram resultados daquele momento, daquela dedicação ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e à oração. O resultado era temor, o resultado era milagres. E os milagres, e os sinais e as maravilhas chamavam a atenção e a simpatia de todo o povo, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. As pessoas se admiravam com aqueles milagres e passaram a simpatizar com aquilo, simpatizar com os apóstolos. E esta simpatia permitia que eles pudessem ser testemunhas da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Os milagres não são para que nós possamos expressar que temos algo em nós. Os milagres são para que a mensagem de Deus possa alcançar os corações, para que a glória de Deus seja manifestada. E o exemplo bem claro que nós temos no capítulo 3 e 4, e é onde nós vamos nos concentrar agora, é a cura do aleijado em frente ao templo. No capítulo 3, a partir do versículo 1, é descrito a história de que em certo dia, às 3 horas da tarde, no horário da oração, eles estavam indo para a oração, e então Pedro e João foram ao templo para a oração, mas Pedro lhe disse para aquele homem que lhe pediu, dizendo assim: Senhor, dar alguma coisa, eu estou precisando de ajuda.
Ele disse: eu não tenho nada, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. E naquele momento, aquele homem saiu louvando, ele saiu adorando a Deus, ele saiu mostrando que Deus havia feito um milagre em sua vida. Em nome do Senhor Jesus, o milagre foi feito. E para a glória de Deus, e para que a mensagem fosse testemunhada, aquele homem foi curado. O texto diz que aqueles homens, que aqueles apóstolos, fizeram aquilo em nome do Senhor Jesus. Levante-se e ande. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve dizendo, no capítulo 12, versículo 30, algumas perguntas. Será que todos podem curar? Será que todos falam em outras línguas? Será que todos interpretam em línguas? Ele responde essa pergunta. Não. Mas Tiago escreve dizendo que é a fé que faz com que o milagre aconteça. O texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14, você pode estar dizendo: não é para todos, talvez não seja para mim. Vamos ver se é para você. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz assim: se alguém estiver doente, chame os presbíteros para que orem por ele, coloquem o óleo sobre ele, em nome do Senhor Jesus. E não será o óleo, será a oração com fé, que fará com que o doente sare. Você tem fé? Isto é para quem tem fé. Fé no poder da palavra de Deus, fé na virtude do Espírito Santo de Deus. Se você tem fé, isso é para você também. E mais uma vez, o milagre propicia o espaço, o ambiente perfeito para a proclamação da palavra. No versículo 12, diz que quando Pedro viu que o povo estava espantado com aquele milagre, disse assim: nação de Israel, vocês que são de Israel, por que vocês estão admirados com o que está acontecendo? Por que vocês estão nos olhando como se fosse pelo meu poder ou pela nossa própria virtude que tivéssemos feito esta maravilha, este homem andar? Quando Deus ressuscitou o seu servo, o Senhor Jesus, Ele enviou para vocês, para que cada um de vocês fosse abençoado, para que vocês pudessem abandonar a sua vida de pecado. Ele aproveitou aquele ambiente, aquela oportunidade para anunciar aquilo que o Senhor Jesus havia feito. O milagre maior, a salvação, o perdão dos pecados, a remissão da vida humana. Quem está escrevendo aqui é o mesmo homem que descreve quando o Senhor Jesus diz assim: quem quiser vir em meu seguimento, renuncie em seus méritos, tome a sua cruz e siga-me. Pedro faz isso. Ele diz: não é pelo meu mérito, não é pelo meu poder, não é pela minha virtude que tivemos feito este homem andar. Ele está andando pelo poder, a virtude do Espírito Santo. Mas este milagre não abriu só uma porta para a pregação. Este milagre abriu ainda mais uma porta para a pregação. Este milagre levou o apóstolo Pedro até o Sinédrio. E o texto é muito belo. Vamos aqui. Quando ele chega no Sinédrio, capítulo 4, Pedro
diante daqueles homens importantes, que o texto fala que parece que tinha algo especial acontecendo ali, porque estava o sumo sacerdote Anás e Caifás presente, e muitos homens importantes estavam presentes ali para que pudessem ouvir, para que pudessem pressioná-los. A ideia que eles tinham ali, reuniram toda a cúpula, todos que podiam estar ali estavam. Eles reuniram porque eles estavam prontos para afrontar. Eles estavam se sentindo também afrontados. Eles não estavam gostando do que estava acontecendo. E eles disseram: vamos pressioná-los. Vamos ver se eles param de falar de Jesus. Aí o apóstolo Pedro, muito tranquilo, parece que nós estamos sendo interrogados por uma boa ação que fizemos a um homem paralítico, de como ele foi curado. Muito bem, fiquem vocês sabendo que se vocês querem nos culpar, vocês querem que todo o povo de Israel fique sabendo porque este homem foi curado, eu vos digo, ele foi curado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, diante do Sinédrio, ele agora apresenta a mesma mensagem. Só que tem um detalhe maior. Ele diz assim: o mesmo que vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele não perde a oportunidade de dizer que Jesus Cristo veio, morreu para que salvasse o pecador e está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. Ele é a pedra de esquina que vocês rejeitaram, mas ele é a pedra principal, e sobre ele não há autoridade, não há ninguém mais importante, não há ninguém que possa ser levado, nem no céu, nem na terra. Ninguém pode ser considerado mais principal do que ele. E mais uma vez, ele evidencia o Senhor Jesus como a mensagem de Deus, a mensagem que Deus enviou aos homens, como a revelação de Deus aos homens, como a chegada do reino de Deus, para que os homens possam ter vida eterna, vida celestial. E eles insistem, eles dizem para que parem de falar para o povo. A resposta de Pedro é: vocês acham que eu devo obedecer a vocês? Decidam aí, eu devo obedecer a vocês ou devo obedecer ao Deus poderoso, obedecer ao Senhor Jesus, aquele que é mais principal do que vocês? E para que pudesse dar um maior medo, pudesse causar ainda mais temor, eles ficaram ali presos. E quando foram libertados, eles voltaram para a comunidade. E junto dos seus companheiros, o texto fala como foi esta oração. Diz assim, o texto sagrado, se você está com a Bíblia aberta, a partir do versículo 24, quando ele fala ao Senhor, ele diz: mestre, ele diz: o Senhor que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. O Senhor disse por meio do Espírito Santo, pela boca do nosso antepassado Davi, seu servo, que as nações se mostraram tão arrogantes, que as pessoas estão conspirando, os reis da terra, os governantes, ouça bem, estão preparando-se para as batalhas, e os líderes da terra estão se reunindo contra o Senhor e contra o seu povo, contra o seu escolhido, e consequentemente aquele que está contra o Senhor Jesus está contra a igreja do Senhor. Sim, ele cita aqui Herodes, Pôncio Pilatos, os judeus, e até os que não são judeus, estão tramando contra o Senhor Jesus, aquele que foi
ungido. Na oração ele lembra de citar que o Senhor Jesus foi ungido. E da mesma forma eles querem ter essa unção. Ele cita que aqueles homens estão reunidos para fazer todas as coisas que puderem contra o poder e a vontade do Senhor. Mas ele pede assim: Senhor, dá-nos a habilidade para falar a sua mensagem com toda a coragem. E enquanto isso, o Senhor estende a sua mão poderosa para curar. E faça com que sinais e coisas maravilhosas sejam feitas com o poder santo do servo Jesus. E ao acabar a oração, o lugar onde eles estavam tremeu. O lugar estremeceu, pelo menos foi essa sensação que eles tiveram, que o lugar estremeceu. E eles ficaram mais uma vez cheios do Espírito Santo. E começaram a falar a mensagem de Deus com coragem, com firmeza, com ousadia. Meus amados irmãos, tudo que nós lemos até aqui, nestes 4 capítulos, esses iniciais capítulos do livro de Atos, nos mostram que nós não podemos compartilhar a fé se nós não tivermos a virtude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, sequer sente o desejo de anunciar a salvação, de anunciar a mensagem de Deus. Somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus em sua vida sentem o desejo de anunciar o Evangelho, sentem o desejo de cumprir a missão. Você precisa estar alinhado com o Senhor. Você precisa estar com a mesma direção, com o mesmo sentido, com o mesmo pensamento, a mesma missão. Se você não tem em seu coração a missão que arde no coração de Deus, a missão de conquistar vidas para a salvação, então você jamais vai sentir o desejo de anunciar este Evangelho. Mas eu preciso lhe dizer que, como aquele que foi reconciliado com Deus, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que foram reconciliados com Deus receberam o ministério da reconciliação. Você foi reconciliado com Deus. Você teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Se você teve a sua vida reconciliada com Deus, você é chamado por Deus para levar a mensagem da reconciliação. A mensagem de que as pessoas podem se reconciliar com Deus. Onde você está? Em sua casa, no seu ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que você tenha pessoas para conviver com você, na sua casa. Você tem sido testemunha da fé. Você tem compartilhado a fé. A história da igreja é marcada por grandes avivamentos. E sempre os avivamentos tiveram como consequência o anúncio da palavra. E em nenhum momento da história da igreja você vai ver o anúncio da palavra sem ser antecedido por um avivamento. Aconteceu no país de Gales um grande avivamento séculos passados. E a mensagem que era anunciada
tinha 4 pontos principais. Reconcilie-se com Deus. Obedeça o Espírito imediatamente. Confesse a Jesus publicamente. Isso não inclui um único ato. Isso inclui uma vida, um estilo de vida. Esta é a maneira de você confessar Jesus publicamente. Estes 4 pontos. Será que você já não ouviu isso antes? Uma mensagem simples. Uma mensagem que não precisa de muita eloquência para ser anunciada. O que as pessoas precisam na sua mensagem, para que elas possam ser transformadas, é que ela tenha a virtude do Espírito Santo. Não será o seu grau acadêmico ou o seu nível teológico que vai conquistar almas. O que conquista almas para o reino de Deus é a virtude do Espírito Santo. É um processo totalmente espiritual. É como arrancar almas do inferno. Cada vida que é convertida é uma alma que está sendo arrancada do inferno. E cada pessoa que você tem a oportunidade de anunciar o Evangelho e não anuncia, você está dizendo que não se importa que aquela alma vá para o inferno. Há uma história contada por um grande pregador conhecido, em que ele via um crente, um homem não crente, via sempre um crente passando pela porta de sua casa com uma Bíblia na mão, e ele caminhava com a sua Bíblia, ia para a igreja e voltava para casa. Ele ia para a igreja e voltava para casa. E aquele homem que não conhecia muito da fé, ele chamou aquele homem com a Bíblia e perguntou: é verdade que nesse seu livro aí diz que se eu não crer naquilo que você acredita, eu vou passar a minha eternidade sofrendo? E aquele irmão responde: sim, se você não crer no Evangelho, você vai para o inferno. A resposta daquele ouvinte do Evangelho, naquele momento, foi que aquele irmão jamais poderia crer nesta mensagem. Aquele homem não crente disse: você não crê nesta palavra, você não crê neste livro, porque se você crê neste livro, você é o ser humano mais vil que eu já vi em toda a minha vida. Porque em todas as manhãs, quando você vai para a sua comunidade, ouvir um pouco da sua fé, você passa na porta da minha casa, me ver aqui em frente, e jamais tem um tempo para me anunciar que eu estou correndo o risco de passar toda a eternidade em sofrimento. Se você realmente crer nisso, você não tem amor no seu coração. Onde está o seu amor por aqueles que estão caminhando para o inferno? Só você pode fazer algo pela vida deles. Você que conhece essa mensagem, que conhece este Evangelho, tem a responsabilidade, tem a missão de ser testemunha, de ser mártir do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Que Deus nos abençoe. Esta é a mensagem, o testemunho que temos para hoje. Glória a Deus,
Quantos ouviram a palavra de Deus essa manhã, meus irmãos? Que possamos ir pensando sobre tudo que Deus tem falado. Há um chamado urgente à evangelização, meus irmãos. Nós temos pregado tanto aqui sobre isso. O pastor tem pregado tanto sobre isso. O pastor Paulo, na apresentação missionária, fez o convite para você fazer parte dessa rede de evangelização que está sendo formada aqui na nossa igreja sede. Então não perca a oportunidade de compartilhar Cristo. Esse tempo, meus irmãos, é urgente, é para agora. Que mais uma vez o Espírito do Senhor tenha tocado a vida e o coração da igreja para esta necessidade que todos nós precisamos empreender. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estiveram esta manhã conosco, todos os irmãos que estão acompanhando o culto de longe, e eu peço que toda a igreja, por favor, se coloque de pé nesse momento. Nós vamos orar agora, e nossa oração, ela terá o intuito de ser uma resposta daquilo que nós temos ouvido do Senhor esta manhã. Nós costumamos pensar a oração final do culto como uma oração de ir embora, mas ela pode ser também uma oração de consagração. Ela pode ser uma oração em que nós respondemos a Deus, como nós reagimos àquilo que Ele falou através da sua palavra conosco essa manhã. Por isso que eu peço que cada irmão, cada irmã que está aqui agora, faça dessa última oração a sua resposta a Deus, diante de tudo que Ele tem falado com você essa manhã. Nós vamos orar. Você pode reafirmar essa consagração da sua vida, da sua casa, do seu ser, dos seus dons, do melhor dos seus dias, dos seus recursos. O Senhor quer ouvir esta resposta de cada um de nós. Nós costumamos fazer apelos para pessoas não crentes, mas aqui está um apelo para os crentes, que convida a cada um nesta manhã a responder aquilo que o Senhor tem falado conosco através da sua palavra. E faça isso individualmente no seu coração diante de Deus agora. Nós vamos orar para encerrar este culto. E vamos orar também, meus irmãos, porque é um dia especial para a igreja, especialmente para o pastor Sérgio e a irmã Rejane. Estão completando 35 anos de casados. Bodas de coral. A igreja de Jesus pode aplaudir o nome de Jesus pela vida do pastor Sérgio, a irmã Rejane. Meus irmãos, nós temos que celebrar e adorar a Deus por isto. O casamento, a família, são bases, são símbolos que a igreja preza, porque faz parte daquilo que é ideal de Deus para uma sociedade, para a sua igreja. E eu peço que o pastor Sérgio e a irmã Rejane dê uns passinhos aqui mais à frente. E a igreja de Jesus, a família de vocês, vai orar por vocês. Nós vamos orar agora agradecendo a Deus por este culto. Que Deus abençoe, irmão Vitor. Que Deus abençoe todos vocês que vieram aqui esta manhã. Não se esqueçam de sempre se inscrever. Toda quinta-feira é lançado um link. Faça a sua inscrição, convide mais alguém. Nós estamos percebendo que os irmãos estão vindo só. E eu queria que você trouxesse alguém. Convide um amigo, um vizinho. Inscreva ele. Que foi pregado hoje aqui de manhã. Se você conhece alguém, se comprometa, pega o nome dele, vai lá, escreva o nome dele, traga uma pessoa para ouvir o evangelho aqui. Deus está salvando, meus irmãos, e Ele continuará salvando. Depende de como eu e você nos comprometeremos com a evangelização das pessoas que precisam de Deus. Vamos orar agora em nome de Jesus, orar por nós, orar pelo pastor Sérgio, pela irmã Rejane, agradecendo a Deus por este culto em nome de Jesus. Bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Deus, como é bom ouvir a Tua palavra. Estamos ouvindo tantas ministrações sobre Atos esses dias, e como é glorioso lembrar, Senhor, dessas bases tão importantes para a Tua igreja: a oração, a pregação da Tua palavra, a virtude do Teu Espírito Santo. Nós precisamos disso, Deus. Esse tempo, Deus, que o Teu Espírito possa continuar falando com a Tua igreja, avivando a Tua igreja, despertando as famílias, Deus, renovando dons, renovando promessas. Que o coração da Tua igreja saia nesta manhã aquecido, de fervor, de alegria,
de determinação de cada irmão, de cada irmã, ser anunciador da tua palavra, essa palavra que nos alcançou. Ah, meu Deus, eu quero te agradecer pela vida do pastor Sérgio, irmã Rejane, 35 anos de casados, que privilégio. E eu sei que o coração deles exulta de alegria, Deus, pela família que o Senhor tem dado aos seus servos, filhos casados, abençoados. E Deus, de toda uma história de milagres, de bênçãos, de provisão, que o Senhor cuide da vida dos teus servos, dos teus filhos, da sua família, que tenham vida longa, Deus, e muito ânimo e disposição para continuar servindo a tua obra. Não há privilégio maior do que estar na tua casa. Não há privilégio maior do que reunir a família na tua casa. Que a tua igreja sinta esta alegria e se comprometa todas as semanas a estar junto dos teus irmãos, a estar na tua casa, ouvindo a tua palavra, sendo edificado pela presença dos nossos irmãos. Deus, continue conosco nesta manhã que se inicia hoje. Abençoe tua igreja, abençoe nossas famílias, protege o teu povo, guarda de todo mal, guarda de todo perigo. Se o Senhor não tiver voltado, estaremos logo mais aqui para mais um culto, e que a tua graça, a tua presença continue conosco. É isso que nós pedimos e agradecemos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande, imenso, infinito amor do Pai, as consolações, a comunhão, o poder, a sábia direção do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja, hoje e para sempre. Toda a igreja com muita alegria diga amém. Deus abençoe, meus irmãos, um bom domingo para todos vocês e suas famílias.